É isso Quero aí, ver se você pessoal. sabe falar o nome dela completo. Não é só falar doutora, que nem eu tô falando, não. Doutora Giannini. E o Olha. sobrenome? É. Bernstein, é isso? É isso? Quase. Perfeito. Perfeito. Nossa, Giannini você acertou? Benkenstein, isso aí. Ah, Olha. Perfeito. Palmas. Oh, isso é Bernstein. muito raro, né? verdade. É, É isso que eu achei. dizem por aí que meu nome vem nada mais, nada menos do que Einstein, Olha. né? Então, é uma responsabilidade, né, gente? Nossa. De receber, assim, o peso de um sobrenome desses. Mas, enfim. Verdade. Mas você acertou, isso é raro. Bernstein. Pra começar, o meu nome, Giannini. Aham. Também já é difícil. É difícil, é difícil. Né? Mas o sobrenome, ele acertar assim, Nossa, você tá de parabéns. ele já destravou o cérebro dele. Mas Deve ter sido a influência já. já. Ele já veio. Bernstein é alemão? É alemão. Sobrenome alemão. Mas daí tem um grupinho aí que diz que é judeu, né? É. Então, todo o sobrenome Stein seria Einstein. E Einstein, como se diz no Brasil, mas é Einstein, né? Olha. Era judeu, né? Então Então é Bernstein. Benkenstein. Uhum. Quem é a doutora Giannini? Se apresenta aí pro pessoal. Bem, vocês que me chamaram lá de treinadora de cérebros, é isso aí mesmo, gente. Vamos lá. Quem eu sou? Eu sou uma mulher que é apaixonada pela ciência em todos os aspectos, não importa qual ciência é. Então, se é a ciência do cérebro, se é a ciência da administração pública, que eu também trabalho com administração. Sou mãe, sou uma cidadã que ama o seu país e por isso que eu rodo o Brasil inteiro aí trazendo eficiência pública para as prefeituras. Mas o que eu faço, né? O que eu sou é essa aí. Mas o que eu faço? Hoje, como dizem os meus professores do doutorado em neurociências, eu sou a única neurocientista que, então, aplica neurociências às políticas públicas. Mas também sou treinadora de cérebro, é isso aí, que vocês me fizeram a chamada lá, que eu adorei, porque é bem isso, é você treinar o cérebro das pessoas. Mas como assim é possível? É possível. O cérebro é um órgão plástico, que a gente chama. Então, o efeito da neuroplasticidade é o ato ou o fato de você pegar o cérebro como se fosse uma massinha de modelar e torná-lo aquilo que você deseja ser. É assim? É bem assim. Bem, eu sou do Rio Grande do Sul, gente, mas sou quase uma filha de Maringá, porque eu vim palestrar muito aqui. Tem propostas de vir morar aqui, mas aí tem proposta de morar em São Paulo, em Florianópolis, eu vou ter que analisar Várias tudo isso. propostas. Então eu venho para uma sequência aí de palestras, de consultoria em prefeituras também, né? Venho para o lançamento, inclusive, de um projeto muito lindo aí, da OAB Mulher aqui de Maringá, com o Sebrae, que será na semana que vem. E aí é isso, é a Giannini que gosta de falar sobre ciência, que não vê o mundo como a maioria talvez veja, justamente porque treina os cérebros. Caramba. E sim, eu já fiz análise de vocês dois quando eu entrei. Sério? Tem pessoas que diziam assim, ó. Ai, Giannini, tu pode me dizer o que tu vê em mim? Daí eu já tô há, 2 dias com a pessoa, né? Daí eu disse assim, mas eu já analisei. O Moisés também tá analisado. Tá analisado, Moisés. Aí, Eu sinto Moisés. muito, tá? Já era, mas... Você tá analisado. Mas isso é automático. E é só uma questão de treino. Por isso que eu digo da questão de treinar o cérebro. Assim como nós podemos treinar o músculo, podemos treinar novos hábitos, nós podemos treinar o cérebro. E isso é muito poderoso. Porque poucos são os profissionais que atuam nas neurociências, né? Então, nós temos, assim, várias áreas das neurociências. Tem gente que acha assim, tu é neurocientista, então tu é médica, tu opera cérebros, né? É a mesma coisa que dizer para um advogado que ele faz tudo. Não, um advogado ou é tributarista, ou é direito de família, ou é criminal, não é? Exatamente. Assim também nós temos as neurociências, que são, então, são várias áreas que passam desde a neurocirurgia, que é a questão fisiológica, até a neurociência comportamental, que é o que eu trabalho, né? Que é a parte, assim, dos especialistas, dos neurocientistas, que, por exemplo, um neurocirurgião, ele vai pontualmente cirurgiar uma determinada questão no seu cérebro.
Mas ele não vai te perguntar que idade tu tem, o que tu faz, se tu tem hábitos ruins, se tu te alimenta mal, se tu convive com gente chata, com gente que é medíocre e que é por isso que desenvolveu uma demanda no seu cérebro. Para ele é uma demanda, abre, tira, resolve. Para nós neurocientistas que trabalhamos com o cérebro e o comportamento, nós sabemos que o cérebro, ou aquilo que você tem registrado aí na sua cachola, influencia o seu comportamento. E o seu comportamento modifica o seu cérebro. Então, Que isso? gente, é uma Já loucura. tá destravando, já, você viu? É isso aí. Caramba. Pra quem não tá entendendo nada, pra quem não tá compreendendo absolutamente nada, a doutora Janine, ela veio dar um nó. Ela não veio explicar muita coisa, não. Ela veio dar um nó na cabeça de muita gente. Entenda bem. Eu sempre ouvi dizer que o cérebro é treinável, mas não tinha visto isso de uma pessoa que é É isso que uma eu ia falar. neuro. Tinha gente né? que nem tinha esse conhecimento. Né? A gente sempre ouviu falar, quando você treina o cérebro desse jeito, assim, dá certo. Mas não, você ouve isso de uma mera pessoa que nunca estudou. Agora, você ouvindo de alguém que se formou nisso, que dá palestra disso, é diferente. E até vem uma alfinetada, né? A gente precisa fazer essa consideração que o maior astrofísico hoje do planeta, que é o Dr. Neil deGrasse, quem conhece ele é um cara incrível, ele então preconizou algo, sentenciou, na verdade. Ele disse que todas as outras formas de terapia são consideradas, a partir de hoje, pseudociências. E aí, então, ele vem com a sentença dizendo que, em 10 anos, psicólogos, terapeutas, psicanalistas e psiquiatras serão substituídos pelos neurocientistas. Nossa. Porque um processo e aqui, gente, isso é fala dele. Nós sabemos o poder que há na terapia, o poder que há nos processos que você precisa desenvolver essa consciência de quem você é, o que você viveu, o que se faz sentido, não faz sentido. Não é criticar, é simplesmente dizer que, da forma como hoje nós experimentamos a inteligência artificial, quando que nós íamos imaginar que nós teríamos algo assim, certo? Exatamente. Então, da mesma forma, no mesmo passo, nós temos essa evolução da ciência sobre o cérebro. Então, por exemplo, hoje eu estava conversando com uma pessoa que ela disse assim, olha, eu passei por isso, e mais aquele outro, e mais aquele outro. Daí o Covid piorou, aí a morte do meu avô piorou, aí isso piorou. E aí eu disse, e aí? Ela disse, eu fiz 2 anos de terapia. E aí? É assim que a gente, né? Não tem muita paciência, né? E aí? E aí? Ah, você não entendeu, né? E aí? Daí assim, ela disse, e daí, né, eu fiquei, ok. E quando é que resolveu? Resolveu quando eu fui numa determinada pessoa que analisou o meu estado pela parte orgânica, química. Queridos e queridas, vocês estão escutando aí. Nós somos, antes de sermos seres comportamentais, nós somos seres biológicos. Então, o amor que você sente pela sua esposa é biológico. É químico. Tem um tanto de testosterona, um tanto de ocitocina, um tanto de dopamina. O que você faz da sua vida tem um monte de dopamina no seu trabalho. Aqui o que a gente está aqui, ó, recheado de dopamina, que é um neurotransmissor da ação. Nós temos, por exemplo, quando nós ficamos com raiva, nós temos só uma fórmula química, cortisol, noradrenalina, adrenalina. Mas essa coisa da gente chamar assim, eu estou apaixonado. Não, não é. Não existe isso. Existe uma fórmula química específica. Eu estou com raiva. Não, só existe uma fórmula química para isso. E aí, o que acontece? Ciências, né? Ou como diz o Dr. Neil, a pseudociência, porque não existem comprovações científicas. Os senhores sabem disso, mas nos Estados Unidos hoje, essas terapias, elas são consideradas não é neurobobageira, mas pseudociências, porque elas não têm comprovação científica. Então, por isso que a neurociência vem com esse... Até parece uma arrogância, uma prepotência, né? De dizer assim, nada funciona. Não é que nada funciona, mas como nós não tínhamos inteligência artificial fazendo um paralelo e agora nós temos, a neurociência avança nesse sentido por conta das pesquisas do cérebro. Então, quando a gente diz assim... você está triste, você tá vivendo um luto, né? No caso dessa moça que eu conversei hoje.
que ela disse tudo isso e que ela fez 2 anos de terapia e não resolveu. E que daí com 1 semana, tomando suplementação, a coisa mudou. O mundo começou a brilhar. Justamente nesse ponto. Porque nós tratamos as enfermidades ou as demandas de comportamento através da química orgânica. Então, quando eu digo que nós não nos apaixonamos, que isso não existe... Ai, desculpa, gente, eu vou ter que acabar com o amor. Nossa. Assim, nós, na verdade, nos atraímos por outra pessoa em primeira instância. Porque nós temos bactérias, vírus e patógenos num todo totalmente diferentes. Então, por exemplo, nesse momento aqui, vocês não me conheciam, certo? Eu não tinha contato físico com vocês. A primeira coisa é esse contato físico, e o nosso cérebro diz: preciso acionar o sistema de luta e fuga, eu preciso correr, fugir ou lutar com esse ser que está na minha frente. Porque o cérebro, ele nos enxerga assim, patógenos, risco de vida. Será que ela é parecida? Será que ela não é parecida? Então, quando eu dei a mão para vocês, foi ali que começou a história, tá? Ixi. Quando eu dei a mão, uns de vocês me puxaram pro beijo, certo? Sim ou não? Sim. E eu dei a mão e correspondi. Mas assim, vocês viram que foi um pouco travado? Foi. E que talvez no nosso próximo abraço, ou na hora que terminar esse podcast, a coisa vai fluir? Uhum. Por quê? Porque existe essa diferença de bactérias. Porque eu venho do Rio Grande do Sul, eu tô pelo Brasil, São Paulo, lá. Então, vocês estão aqui, vocês têm patógenos, bactérias da tribo de vocês. Então, quando chega alguém diferente, nós trazemos essa carga viral que pode acabar, exterminar com o bando. É por isso que a gente cria uma certa distância com a pessoa. Mas num segundo momento, assim que eu dei a mão para vocês 3 não repararam, porque vocês não sabem, mas eu sei. Quando eu dou a mão, depois que eu terminei de dar a mão, vocês colocam a mão no rosto. Ou fazem assim. Vocês nem perceberam. Por quê? O cachorro faz assim, Nem ele lembro se eu cheira. fiz isso. Não, você não tem como, é inconsciente. É um sistema tipo assim... reconhecendo. É o que o cachorro faz, é o que são os bichos fazem. E nós fizemos, gente. O cachorro não cheira o negócio? Mas peraí, lá? nós 3 fez isso aí? Vocês 3 fizeram. Ai! Nós 3 fez isso aí. Gente, os 3 fizeram. Mas você colocou... Não. Você colocou... Daí eu cumprimentei ele, daí ele deu uma puxadinha, não sabia se eu me abraçava ou não, aquela coisa toda. E daí ele, tudo bem, isso aqui, daí ele fez assim e fez assim. Ele fez assim, ó. Isso Moisés. é inconsciente. Totalmente inconsciente, é para a preservação da vida humana. Você precisa identificar logo os patógenos, as bactérias. Bem, mas vamos lá. Isso numa relação assim que não se conhece. Então, por uma questão de sobrevivência, né, da espécie. Agora, você tá numa balada lá, vamos lá no MPB, que eu vou lá, né? Agora sábado, certo? Certo. Olha. Vou curtir, porque eu já fui convidada e tal, o pessoal tá esperando lá, tem uns meninos super legais, umas meninas muito animadas. Então, assim, Maringá, como se tornou uma das minhas casas aqui, né? A gente tem toda essa logística do pessoal querer receber, mostrar, e outros lugares também aqui. Mas, enfim, chega lá, vê uma pessoa que te agrada, aparentemente, né? Mas antes de te agradar, aparentemente, acredite, nós temos toda uma questão de campo eletromagnético e hormônios que chegam antes da pessoa, chega cerca de 7 metros antes. Tudo pelo contato visual? Tudo, não simplesmente por onda, Nossa. tá? Porque o cérebro é elétrico, gente. Aqui há uma tempestade acontecendo, certo? Uhum. Então, quando você tá aqui pensando isso e aquilo, e as tempestades estão acontecendo. Você está pensando na sua vida e a tempestade está acontecendo. E daqui a pouco você faz o contato visual. Porque a primeira coisa que você faz é o contato visual. Ou você vê aquela pessoa ali, ela não olhou para você ainda. Só que quando você faz o contato visual, é como se os neurônios eles fizessem assim, ó. E faz o contato. E aí ele fica esperando para ver o que vai acontecer. Se você vai desviar o olho, se você vai em direção à pessoa, se a pessoa vai virar a cara para você. Se ela te virar a cara, você vai pensar, né? Daí acontece o quê? Quando a pessoa não te dá bola na balada, Se desfaz você tudo. se desfaz em milésimos de segundo. Então, se eu faço contato visual e eu tô olhando para você, junto com essa conexão aqui, vai um campo eletromagnético.
e é em onda. E que ela é recepcionada por você. Se você estiver na mesma frequência que eu. Por isso que diz, o santo bateu, não sei o quê, essas frases, esses memes, né, esses vírus mentais. Porque existe essa sincronicidade de onda química eletromagnética. É lindo isso. Nossa. E daí, se você tá na mesma vibração de onda, colapsa As duas pessoas. as duas. E aí, quando colapsa, hormônios. Testosterona, adrenalina, noradrenalina, Os ocitocina. dois correspondem com os mesmos. E aí, os hormônios viajam pela pele. Que doideira, cara. E aí, o olfato do outro sente o hormônio e começa a ser, de novo, estimulado. Então, se há proximidade, e aí, por um acaso, depois, né, cada um tem a sua forma de se comunicar nesse âmbito, mas se rolar um beijo, o beijo é bom porque existe diferença de patógeno. Gente, é complicado, mas vamos lá. Quando vírus e bactérias são diferentes no meio do beijo, existe uma grande propensão de que esses dois vão evoluir na espécie. Porque você juntando duas bactérias idênticas, tipo assim, não acontece nada de fenômeno, só junta, né? Mas quando você tem vírus e bactérias diferentes, ou seja, patógenos diferentes, você amplia a propagação da espécie humana. Olha Os só, opostos num único beijo, acaba se atraindo. todo o nosso organismo, nosso cérebro, nossas células, nosso DNA se preparam. A única coisa que está lá dentro, sobreviver e reproduzir, sobreviver e reproduzir, sobreviver e reproduzir. É isso que acontece. Químico, milésimo de segundo. milésimos. Rolou o beijo. E a gente sabe, né? Que às vezes não é bom. Por que não é bom? Porque os patógenos são idênticos. Quando existe diferença de bactéria e vírus, que aí vai ser... Ou seja, vai proteger a espécie humana, vai criar uma reprodução segura e com um ser melhorado. Vamos supor que nós carregamos patógenos diferentes. Se eu me relacionar com outra pessoa que tem os mesmos patógenos, as mesmas bactérias e vírus, o que acontece? A prole vai continuar ficando fraca, vai continuar carregando a mesma condição genética, a mesma proteção de bactérias. E quando for tão diferente, se torna uma evolução na espécie, né? O que o Darwin sempre dizia. O negativo com o positivo. Seria. Os diferentes se tornam potência, né? Então, agregam muito mais. Bem, passado do beijo e se decide que isso deve ser prolongado pelo tempo, né? Com o primeiro contato, segundo contato, a relação, ela tende a durar esse espectro de apaixonado que as pessoas falam. Borboletas no estômago. Gente, isso aí não é borboleta no estômago. É simplesmente a endorfina que bateu lá no seu estômago e tá coçando, entendeu? É hormônio. Pra preparar você. Gente, eu falei que eu ia acabar com o amor, né? Eu falei. Tem uma galera falando, Pessoal que Deve eu queria assistir o pensando cinema assim. com meu namorado e tal, porque senti borboleta no estômago. Eu falei, não existe. Gente, mas quando a gente tá Acorda. apaixonado, acontece isso, não acontece? Acontece. A gente fica com aquele friozinho assim na barriga, a gente pensa, poxa, né? E aí o coração bate mais rápido, por quê? Pra bombear sangue, pra preparação da reprodução segura, porque a espécie precisa continuar. Então, essa coisa gostosa da paixão que a gente chama, dura 2 anos só. 2 anos? Quantas, 1 ano e meio, 2 anos, máximo 2 anos e meio, 3, tá? Que é o tempo necessário de uma reprodução segura. Então, 1 ano para tentativa de engravidar, até gerar a prole, até a criança nascer, amamentar, ficar segura para nenhum monstro comer, né? Que é assim, o nosso cérebro, gente, não mudou nada do tempo da caverna. Nós continuamos com os mesmos cérebros, a mesma fisiologia, o mesmo tamanho. O que mudou foram os nossos comportamentos. Mas o cérebro é a mesma coisa desde sempre. E os registros que nós temos no cérebro são ancestrais. Então, se eu falar sobre venda, são padrões ancestrais, antropológicos. Se eu falar de velocidade, por exemplo, são de fazer multa no trânsito. Ou por que o homem faz tanta multa, né? São padrões antropológicos, porque o homem era ligado muito mais à velocidade. Porque ele tinha que correr, lutar a caça. Ou ele caçava ou ele era caçado. E era o homem isso, o homem.
A mulher Instinto. ficava na caverna, cuidando da prole, certo? Então, por isso que os homens amam a velocidade. Porque lembram a ele da ancestralidade. Do poder na savana, entende? No poder na selva, de caçar, bom, enfim. Mas então, assim, dizendo, né? Sinto muito, mas essa coisa que você sente tão gostosa, assim, no início do relacionamento, é só o tempo de uma reprodução segura. E isso acontece por segurança genética. Então, você não vê os defeitos da pessoa. Você não sente cheiro ruim. Você não te desagrada o arroto, né? Ou aquele negócio assim. Tudo tá bom. O ronco, né? O ronco. Algumas incompatibilidades de comportamento. E daí tem pessoas até que dizem assim, nossa, mas o relacionamento sexual é maravilhoso. Claro que é justamente para manter a reprodução. Terminou esse tempo de ponto cego, ou passou o tempo de validade de uma reprodução e o cérebro percebeu que não aconteceu, o que ele faz? Passa pro próximo. Esse aí não deu certo. E aí a pessoa acorda um dia de manhã e diz, nossa, mas eu não tinha percebido que tu tinha esse chulé, por exemplo. Nossa. Eu não tinha percebido que... Não é assim, gente, vocês já namoraram. Ultimamente, a gente tem visto muito isso mesmo. Então, assim, é só isso. Tá, e o amor, Janine? Existe o amor de... Como os meus pais, que ficaram 55 anos casados. O amor é em consequência justamente do tempo que você passou de validade química, mas você encontrou compatibilidades muito legais em relação a valores, princípios, forma de viver, de se expressar. Então, assim, o amor nasce depois do tempo de validade de uma reprodução segura, que é 2 anos. Caramba. Antes disso, é só enganação do cérebro. O cérebro, gente, assim como o camaleão, sabe o camaleão que ele muda Sim, de cor? camufla. O nosso cérebro faz isso conosco quando nós estamos apaixonados, para camuflar as situações, as demais outras situações, para garantir, então, que aquela diferença de patógenos, de bactérias e vírus, possam ser tão exponenciais a ponto de criar uma pessoinha muito mais forte geneticamente. Você tá me dizendo pra gente, ver se eu compreendi em poucas Vai. palavras aí. Destravou aí, vai. Tá dizendo que quando uma pessoa tem o primeiro contato, ela nunca viu alguém. Aham. Primeiro contato visual. Assim, primeiro contato. Primeiro encontro, digamos assim. Tá dizendo que quando ela vê a primeira vez, o cérebro faz uma leitura de Sim, tudo, Tudo. do comportamento, tudo. Sim. Isso em... Segundos, por que tem pessoas que tu não vai com a cara? De cara. Nossa, não gostei dessa pessoa. Por quê? Primeiro, por conta dos patógenos também pode ser uma ameaça, mas muito mais do que isso, por campo eletromagnético, que o pessoal gosta de chamar de vibração, né? Que também tá certo, porque vibra em hertz. Se nós fôssemos medir, quando você é uma pessoa que reclama demais, você é chata, você vibra em hertz tão baixo, que é na linha do julgamento que a gente fala. Você tá sempre julgando as coisas. Uma pessoa que reclama, ela tá julgando. Ah, porque é ruim a chuva, porque é ruim o sol, porque é ruim o presidente, porque é ruim Reclama de tudo. o meu vizinho, o meu cunhado, né? Então, todo mundo assim é ruim. Aí que você tá vibrando num padrão de julgamento. Você está julgando a pessoa, a coisa, o negócio, o lugar, o tempo, conforme a sua experiência de vida. Então, quando você entra nesse espectro, aí nós temos o julgamento. Depois disso, nós temos a tristeza. Nós temos a melancolia, nós temos a raiva. A raiva também vibra em pouca vibração em hertz, né? Mas se você, por exemplo, já começa a subir em atos de coragem, em aceitação, ou seja, consciência. Vamos lá. A diferença entre quem bateu o carro e fica com raiva e chuta tudo e quebra e pega e dá aquele socão, sabe? Assim no para-brisa, já corta toda a mão, já quebra não sei o quê. E a diferença de quem bateu o carro e disse assim, ok, eu só bati porque eu tenho carro. São duas formas de você reagir diferente. reagir. Né? Isso é baseado nas suas experiências. Mas sim, isso é moldável, como no início nós falamos. Então, a pessoa que vibra na raiva, ela vai continuar vibrando na raiva. E a pessoa que teve a mesma situação, vamos supor, foram os dois que se chocaram no trânsito. Essa vai vibrar na raiva, vai gritar, vai bater, pode até ter um infarto ali, né, na hora. E a outra que bateu junto só tá numa outra vibração e diz,
Ok, vamos resolver, né? E ela pensa, bom, se eu bati o carro é porque eu tenho um carro. Que bom, muito obrigada. A pessoa chega a agradecer. Só que, o que acontece? Quando você vibra numa determinada frequência, você atrai coisas, pessoas, negócios e ambientes que vibram na mesma frequência. Não, peraí. Uma pessoa negativa Só tem o que merece. atrai tudo aquilo Tudo que de ela negativo. merece. Isso. Aí por que acorda de manhã? Aí sujou a roupa com a pasta de dente, daí já reclama, já briga, já diz que não sei o quê, daí os filhos gritando em volta, porque a minha vida é isso por causa delas, essas crianças, porque meu marido não serve pra nada, porque... Já vai pro trânsito, já fala E do daí trânsito. isso, chega atrasada, daí alguém dá uma fechada no trânsito, entendeu? Sabe, tudo colabora. Aí chega lá, o colega de trabalho fala mal dela, dela vai se tirar satisfação, dela é demitida, daí... Nossa, a minha vida... Sabe quando a pessoa fala assim, nossa, existe uma nuvem sobre a minha vida? Meu querido, minha querida, você só tem o que você merece. Você só tem o que você merece. Diferente de uma pessoa que, por mais problema que esteja, que ela venha ter, Isso. E a gente chama isso cientificamente de neuroassociação. O que é neuroassociação? Tem uma parte do cérebro onde é o nosso HD. Ali ele guarda todas as experiências, as informações. 1000 anos atrás, que são as questões genéticas, né? Então você pode ter um comportamento de um tataravô seu. Você pode ter a predisposição para ser empreendedor de um avô. Você pode achar que todo mundo na família tem que se divorciar, porque todo mundo se divorcia. Você pode achar que você vai ser obeso porque lá tem um registro genético disso. Então você carrega toda essa parafernália com você quando você nasce. Você é gerado. E aí depois disso você tem a endogenia, que é o primeiro aprendizado, que é a barriga da sua mãe, que você também escuta muita coisa através dela. Pensa muita coisa, aprende, guarda. Lembra que eu falei esse negócio aqui com a junta do pensamento? Esse tipo de memória, vamos lá, que talvez a tua mãe tenha se sentido sozinha porque foi abandonada, ou não sabia se tu ia nascer saudável, preocupações de mães. Eu tô falando num ambiente normal. Mas a gente sabe que o ambiente de uma família não é bem assim, né? E geralmente quando uma mulher tá grávida, muitas coisas passam e não são boas. Então, o que acontece? Em vez de ser só aquela coisa singelinha aqui que eu mostrei, cria uma fenda, gente, dentro do cérebro. E se torna uma lei, um caminho, que a gente chama de sinapse neural, que a gente chama de caminho neural. Então, enquanto você está na barriga da sua mãe, se formam experiências tão fortes que te configuram. Aí vem a primeira infância, a segunda infância, aí vem a escola, vem a primeira namorada, vem os parentes, vem a igreja, vem a política, vem o trabalho e vão te moldando ao ponto de criar uma verdade somente sua. Então, eu sempre uso esse exemplo que eu acho muito incrível, que é do Dr. Daniel Goleman, que foi um dos meus professores de um dos mestrados que eu fiz em neurociência, que ele diz assim, pra gente saber o que a gente carrega dentro da gente, quando você olha para uma grama e você tá caminhando e vê uma cobra, e aí a pessoa que tá do lado diz, não, ei, Janine, não é uma cobra, é uma corda. Mas você tem certeza que era uma cobra. Por quê? Por neuroassociação. Aquilo que você tem registrado aqui de medos, de traumas, de coisas boas também, se neuroassociam com a interpretação de mundo. Então o Sol é uma verdade absoluta, sim ou não? Sim. Sim, é um planeta, Claro. tá lá, né? Mas a interpretação que tu dá pra ele é só tua. Correto. E aí por isso que nós estamos vivendo uma chatice no nosso país, e talvez nesse momento da vida, porque as pessoas acham que a interpretação que elas têm de alguma coisa é a lei. Só existe aquele caminho certo ali. Pro meu pai, o sol era pescaria no sábado de manhã. Pra minha mãe, era lavar as roupas brancas. Era colocar os lençóis assim pendurados, sabe aquela coisa linda de varal, assim? E aí eu cresci esquizofrênica, gente, porque eu não sabia se o sol era uma coisa ou se o sol era outra. Totalmente inconsciente, tá? Uhum. Aí quando chega a minha vez de ser mãe, o que acontece? Sábado de manhã, sol lindo lá fora. E aquela pilha de roupa pra lavar. Que acumulou. Ah, eu vou lavar a roupa, por quê? Porque a minha mãe fazia isso, mas é inconsciente. E aí eu vejo as meninas assistindo TV, eu me sinto culpada. Daí no outro sábado eu disse, não, né? No outro sábado não vai ter isso. No outro sábado eu vou levá-las pra passear. E aí levo pra passear, tô lá na pracinha, todo mundo subindo na árvore, tô sentada lá tomando meu chimarrão, né? Porque no Rio Grande do Sul a gente faz isso.
O que acontece? Culpa. Por quê? Porque ficou a pilha de roupa. Então nós vivemos assim. Caramba. Não é ridículo isso? É ridículo simplesmente porque nós somos configurados pelo nosso ambiente, porque nós somos configurados por essas memórias. E, na verdade, gente, eu sinto muito te dizer, você que tá me ouvindo aí, você é uma mentira ambulante. Porque você vive o que você foi configurado. Você não vive a tua autenticidade. Então, o que você pensa sobre Deus, sobre política, sobre dinheiro, sobre amor, não é a realidade. É o que te disseram que era a realidade. Então, por neuroassociação, tudo que está aqui dentro vai ser conhecido fora. E nada mais. E tudo que está fora, na verdade, é idêntico com o que está dentro. Você não tem como conceber algo na sua vida se você não tem o registro. Quer um exemplo? Muitas pessoas que podem estar ouvindo aqui não sabem o que é a aurora boreal. Porque nunca viram uma imagem, porque nunca ouviram falar. Em uma determinada palestra para políticos, eu mostrei uma imagem da aurora boreal. Na verdade, era um vídeo dela, né? Lindíssima. E o que acontece? Eu perguntei o que era. Daí uns disseram que era filme da Disney. Outros disseram que era uma manipulação de coisas coloridas. E, infelizmente, 100% da plateia não sabia o que era. Nossa. Por quê? Porque nunca foram expostas a uma imagem ou uma informação de uma aurora boreal. Eu tô só usando o exemplo da aurora boreal. Mas e riqueza? E prosperidade? E saúde? E plenitude de relacionamentos? Como que é para você? É o seu registro. Né? O que se você não tem o registro, você não tem como conceber. Quantas pessoas aqui, homens e mulheres, aceitam relacionamentos medianos porque nunca foram expostas a um relacionamento melhor? Nunca conheceram. Quantas pessoas foram expostas a dinheiro ou a riqueza mesmo? Quantas pessoas não conseguem mensurar alguém pagar, por exemplo, 5 milhões por um automóvel? Ou quantas pessoas não conseguem mensurar viver um dia sem dor? Tudo isso é por conta das memórias que você configurou. E aí vem mais uma questão, né? Que eu sempre também uso esse mesmo exemplo. Essas memórias, essa configuração, essa parte sua que comanda você, corresponde a 95% do seu dia. Que isso? Caramba. Os outros 5%, que seria o racional, são as tuas tentativas de assistir um curso, fazer uma mentoria, uma mentoria curta, né? De ler um livro, de você dizer, não, hoje eu vou pra academia. Hoje eu vou comer diferente, hoje eu não vou brigar com a minha esposa, hoje eu não vou arrumar confusão no trânsito, entendeu? Não vou brigar com ninguém, não vou gritar com meus filhos, sei lá o que é que você fica se prometendo de manhã. E aí, só que quando você acorda, os 95% da programação que já existe, ela é ligada. A mesma coisa, a mesma Todos roteiro. os dias. E aí só tem aquela coisinha assim ali, né? Tentando lutar com esse... Pra mudar os Que hábitos. eu gosto de chamar de rinoceronte aqui, né? Furioso, acordando de manhã com toda a programação, já acorda esbaforido, assim, tipo, não vai ter chance pra ninguém. E aqui um ratinho, né? Um camundongo ali, tentando melhorar a vida. Né? E como é que faz, né? Pra isso aqui mudar? Como que faz pra esse camundongo dizer pro rinoceronte, cala a boca, que quem governa aqui sou eu? Né? Como faz isso? Aí que entra a neurociência, gente, que eu sou apaixonada. Peraí, que isso aí foi um choque de realidade. Tem muita gente assistindo aqui. Caramba. Até aqui eu tô sem saber direito. Todo dia eu acordo desse jeito. Não, eu vou fazer alguma coisa diferente. Aí já, mas que pode ser diferente? É tudo do Você mesmo já tá jeito. nessa, 95% Ó, você já acorda. para todas as pessoas que estão acompanhando a live, a doutora Janine Benkenstein Muito bem. tá dando uma mentoria para todas as pessoas que estão acompanhando essa live. Daqui a pouco eu vou perguntar para ela sobre um assunto que talvez 98% das pessoas fazem isso, tem essa mesma atitude. A gente vai presentear a doutora
Opa. com um copo da Top Térmicos. A Top Térmicos é a parceira nossa, ó. Que Que show. faz os personalizados. Não é isso, Olha Ita? aqui, pessoal, É que isso coisa aí. linda. É, pra gente já colocar de novo a questão do conteúdo aqui. As cores, né? Comunicam muita coisa. Essa cor é do arquétipo do governante. Aquele que tem poder. Aquele que impõe. Tanto é que a igreja usa essa cor. Os reis usam essa cor, né? Sério? Muito obrigada, Você gente, viu? por essa. Muito obrigada por esse presente, tá? Agora eu tenho a governante aqui, que é um dos meus arquétipos, né? Pronto. Nossa, fechou todo. Gente, que lindo. Obrigada, viu? Obrigada. Você viu? Top Térmicos é um parceiro nosso. Eu nem sabia disso aí nada. Não tava nada Você viu programado. aí, William? Você viu, né, ô Você William? viu, né? É o governante. E É. precisou de personalizado, fala com o pessoal da Top Térmicos. O William vai preparar. E outra, é vitalício, né? A garantia é vitalício. Garantia Do- vitalícia. Dá pra tomar o chimarrão aí É. dentro, né? Ela gosta de chimarrão. Não, mas é muito grande. Muito grande, né? E a Vou cuia tomar- de chimarrão. Não, minha cuia é menorzinha, né? Mas esse aqui, gente, muito bonito, tá? E aí logo me remeteu, quando eu botei o olho, me remeteu então ao governante, a Margaret Thatcher. Vamos lá. O nosso, como é que é? O nosso Papa, né? Que está agora com essa questão toda. E o que mais? Me lembrou também da Rainha da Inglaterra, né? Que se foi. Todas as vezes que ela Elizabeth. colocava o manto, era dessa cor, né? Poxa, Só reparar. E falar também do The Beat. O The Beat no final de semana vai ter um show exclusivo. Não é isso, Ita? Vai ter um DJ lá, né? O The Beat no final de semana vai ter um show exclusivo. E se você vier ir lá pra participar, pra curtir, a doutora vai estar lá amanhã. Vai estar no sábado lá? Não vou estar no sábado, gente, amanhã. Ela vai, ó, Eu calma, vou, calma, eu calma, vou calma. pro interior do Paraná e depois eu volto no sábado. Eu faço questão de ir. Amanhã ela vai estar. Aliás, essa agenda da doutora aí vai estar corrida na cidade e tudo agora. Só que no Avião sábado, também, né? no sábado, ela vai estar lá também. Curtindo a festa, participando ali tudo. E se você quer participar, ir lá pro beach tênis, ir lá pra balada que tem lá, pro show, tudo, é só você mandar uma mensagem no Instagram do The Beat. Daqui a pouco a gente vamos sortear um par de ingresso. Um par de ingresso para participar no sábado do show que vai ter ali no The Beat. Beleza? E falar também da nossa parceria. Ela tá precisando de uniforme. Aí, ó. Ó, uniforme novo, se você não reparou, uniforme novo. Uniformizados. Eu O fiz que diz da cor preta, Eu fiz um doutora? merchan, né, no começo aí. Tomara que escutem, né? Ah, Fiz um merchan, quem sabe já abriu um precedente pra ser um parceiro de vocês, né? claro. Aí, ó. Você não que- acha? Eu fiz um Óbvio. merchanzão, não fiz? E muito, viu? Então, Porque- abriu a possibilidade de se fazer uma parceria entre vocês aí. O que quer dizer a cor preta? Preta o preto também quer dizer poder, né? Porque é preto e roxo, né? O roxo também é o governante. Você pode ver que as grandes marcas que exalam poder são em preto. Por exemplo, a Mercedes exala poder, né? Que é o governante, charme e tal. Então, quando eu preciso palestrar principalmente para homens, né? Que são governantes, que são políticos, eu uso preto. E aí, quando eu posso fazer outras coisas, eu uso outras cores. Mas o preto, sim, ele cria essa atmosfera do poder. Né? Caramba. Sim. Nossa. Muita austeridade, muito poder, muita. Né? Outras cores já vão mudando a tônica, né? Amarelo é outra coisa, o branco é outra coisa. Então, assim. E assim vai. Isso mexe de forma inconsciente no teu cérebro, né? Então, por exemplo, a questão dos arquétipos. Esses dias eu estava em São Paulo, a gente estava falando sobre isso. Que, inclusive, eu volto para fazer um podcast só sobre os arquétipos. Os arquétipos são figuras que nos influenciam de maneira 100% no nosso inconsciente. Então, você acaba gostando daquela marca ou daquela pessoa, ou da forma como ela se comunica, porque aquilo que ela está manipulando em comunicação, ela consegue chegar em você de forma totalmente inconsciente. Os arquétipos são de Jung, certo? Carl Jung, né? O nosso psiquiatra famoso aí. E ele, então, criou 12 arquétipos, e esses arquétipos são usados pelas grandes marcas, como a Apple, por exemplo. A Apple, que é o fora da lei, né? Na política, eles também usam, tá? Eu trabalhei aqui em campanhas eleitorais, aqui no Paraná, em algumas, e que se desenhou esse arquétipo.
E assim que os prefeitos foram eleitos, se desenhou novamente o arquétipo para que o governo dele tenha uma marca. Ele é o cuidador da cidade? Ele é o fora da lei? Porque daí o Pablo Marçal era fora da lei na campanha eleitoral dele. Queria quebrar tudo, entendeu? Tipo assim, ai sistema, sou contra, né? Mais ou menos assim. Então ele queria mostrar que podia quebrar. Mas muitos prefeitos aqui do Paraná se elegeram baseado no fora da lei. Por quê? Porque eram oposição. E é natural que você faça isso. Mas a grande maioria usa o arquétipo do herói. Tipo, eu vim aqui porque eu amo a cidade, porque eu vou resolver, porque eu vou resgatar a cidade. Nós temos o arquétipo, por exemplo, do criador. O prefeito de vocês aqui tem um arquétipo muito claro, que é o criador e o cuidador, né? Ele é uma pessoa fora, como é que se diz assim, além do seu tempo. Ele sempre trouxe coisas diferentes, assim como a família dele, né? Então, tem essa como é que se diz, essa comunicação arquetípica de ser uma pessoa visionária. Então, o criador tem uma visão muito além do que as pessoas possam imaginar. É que como vocês estão aqui e não conseguem pensar um pouco fora, não conseguem perceber isso. Mas eu que rodo o Brasil inteiro, eu percebo direitinho. Quando uma cidade tem um prefeito, um governante que é visionário, ou ele já passou por ali, né? Ou não tem, vocês podem ver. Algumas cidades do interior é completamente diferente. Tem cidades que tu encontra flor para tudo quanto é lado. Aí você vai conversar com o prefeito é o legítimo cuidador, né? Então, agora tem outros lugares que a cidade está num canteiro de obras. E aí nós temos outro arquétipo e assim por diante. Assim como vocês aqui têm um arquétipo específico, né? Que também que é o, como é que se diz? Eu já identifiquei alguns aqui, certo? Por Você exemplo, não pode, ficar muito rápido e já falar, tô vendo. o, Já vi agora. o entretenimento de vocês, a forma como vocês comunicam, as brincadeiras que vocês fazem, essa leveza que vocês trazem. O inocente, quem mais? Acertou, o bobo da corte, é isso aí. É o Coringa, Sério? o bobo da corte. O bobo da corte é aquele que traz leveza em tempos de dificuldade. Você imagina o rei, né? Um reinado em meio à guerra, ou à doença, ou pestes. Sempre tinha, né, o bobo da Alguém pra corte. divertir. Mas essa pessoa era para trazer leveza, entretenimento. Então, nós precisamos sempre ter alguém assim com esse arquétipo perto da gente. Porque naquela hora que a gente tá estressado, tá cansado, nós precisamos ter essa pessoa leve e alegre. Então, eu tava observando vocês aqui, né? Estavam falando de outra coisa aqui com o rapaz que estava aqui antes. E daqui a pouco a gente sai com uma piada, sai com outra. Por quê? Porque tem essa leveza, né? E o inocente também é a pessoa que acredita num mundo melhor e tá sempre pra cima, uma energia muito positiva, sabe? Mas eu colocaria ainda um pouquinho de mago aqui. Mago, o mago Mago. é o mago. Entendeu uma água, né? Não, o mago. Mago. O mago é o que traz coisas que ninguém fala. Eu tenho 3 arquétipos. O do herói, né? Por isso que eu sou chamada de Robinho de Saia, de Dama de Ferro, Margaret Thatcher, Mulher do Facão, Mulher do Rei, não sei mais o quê. Gente, é por conta do meu trabalho, entendeu? Então se cria esse lúdico assim, mas na verdade o que as pessoas estão enxergando são os arquétipos. Então, tem a questão do herói, tem a questão do mago, porque eu falo de coisas que ninguém fala. Quantas vezes vocês já ouviram falar o que eu acabei de dizer aqui? Não, nenhuma. Nenhuma. Então, o mago é aquele que abre a mente das pessoas. Então, toda vez que vocês sentam aqui e abrem oportunidades, as pessoas ouvirem o que elas ainda não conhecem, vocês estão no arquétipo do mago. Ou seja, abrindo o conhecimento como se fosse uma caixa de Pandora, uma caixa mágica que traz elementos diferentes para a pessoa se curar, ou para ela ficar melhor, ou para ela economizar, ou para ela, sei lá, relacionamentos, o que for. Mas vocês trazem uma gama de coisas aqui que abrem o consciente, né, da pessoa, ou ela repensar e avaliar. Então, olha aí, o bobo da corte, o inocente e o mago, né? E o meu outro arquétipo é a da governante, né? Sem sombra de dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta. Continuando, rapidinho, só para me recapitular aqui, ó. A Sentinela é o que fez os uniformes. Tá precisando de uniforme A Nayara, pra tua ela tá assistindo empresa. aqui, Ó, uniforme para tua empresa. Uniforme para aquilo que você quiser aí. Talvez um comércio. Para as prefeituras.
Ó, prefeitura, é eu verdade. trabalho bem com muitas lembrado. prefeituras, gente. Escola. Ah, eu Escola. quero fazer uniforme pra escola, quero fazer... tal. Eu sei porque é o seguinte, o uniforme da minha filha vai chegar ainda e ela já tá quase 3 meses na escola, ainda vai chegar. Ah, eu quero uniforme. Chama o pessoal da Sentinela. Quero alguma coisa, algo voltado para uniforme ou alguma coisa personalizada, um presente. Quer dar um quadro bonito? Quer fazer um quadro bonito lá, personalizado? Chama o pessoal da Sentinela lá. E o uniforme, é igual a gente falou. A Sentinela colocou o uniforme na gente hoje. E vamos continuar verdade. com essa parceria aí. Beleza? Deixa eu perguntar uma coisa pra doutora aqui agora. Alguém Ó, falou o assim, Leonardo diga tá com quem perguntando- andas, que eu O diria Leonardo que... tá perguntando se ele é fã do Pablo. Essa pessoa aqui, quem foi essa pessoa que disse? Esse é o Leonardo. Leonardo Fritz. Olha só, porque assim, existe inclusive um jargão que eu sempre uso com os meus mentorados, uso nas palestras e tal. Eu sempre digo assim, diga-me o que tu comes, que te direi que tipo de energia tens. Diga-me a cor do seu carro, homens, que te direi que estágio de reprodução você está. Eita, branco. Meninas, tá mais tranquilo, né? Problemas são Cinza. igual o outro rindo lá. Cinza. Cinza é tranquilo, preto e branco, ok. Ainda tá num estágio de reprodução controlável. Teus Boa. hormônios estão controláveis, Respira. entendeu? Não podia entregar se fosse outra cor, né? Tem ficado quieto aqui. Se fosse vermelho, azul, Vermelho. amarelo, verde, sei lá, essas cores assim. Pavão faz o quê quando quer reproduzir? Abre o lecão. Então, meninos e meninas, né? As meninas também têm isso, né? Ô, doutora, deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui agora. Diga-me com quem antes que te direi não. quem tu és. Exatamente, tá certíssimo. É? Que é um ambiente, eu acredito que essa pessoa só pode ter visto hoje o meu vídeo sobre epigenética. Epigenética que é sobre o poder do ambiente, sobre os nossos genes. Lembra que eu comentei lá no início sobre Começou falando, neuroplasticidade? Gente, isso aqui é muito poderoso. Muito poderoso. Para você que acha que a vida não tem sentido, que talvez nada vai ser diferente, que a sua saúde nunca vai melhorar, que o seu bolso nunca vai melhorar, a sua conta bancária, os seus relacionamentos. Escute isso. 1/3 da sua vida é tudo isso que a gente comentou aqui, desse rinoceronte, sabe esse que fica esbaforindo assim? Que é toda essa programação que você carrega desde sempre. Isso corresponde a 1/3 da sua vida só. Mas as pessoas não sabem disso. O seu ambiente corresponde a 2/3. Diga-me quem andas, que te direi quem tu és. Diga-me o que tu comes, que te direi que energia tu tens. Diga-me o que tu assistes na TV e te direi quem, na verdade, te comanda no cérebro. Diga-me, por exemplo, quais tipos de exercício você faz e te direi se você tem longevidade. Diga-me, por exemplo. E assim vai, gente. Então, você é configurado pelo ambiente. Mulheres que trabalham juntas, menstruam juntas. Homens que trabalham juntos ficam com a mesma configuração de corpo, tá? Ah, é? As gorduras localizadas no mesmo lugar. Agora, se um de vocês dois começarem a ficar fit, não sei o quê, eu vou pra academia, agora eu sou como O outro marmitinha. O outro, justamente pela contaminação epigenética que a gente chama na neurociência, ou seja, o meio ele te configura. O meio te condiciona. O meio te faz viver numa bolha. E para você estourar essa vida e ter uma vida melhor, você precisa estourar a bolha. Então, o momento que você vai para uma academia e você começa a comer melhor, você dorme melhor, você começa a se relacionar com pessoas que pensam sobre isso. Chega no final de semana, o que você vai fazer? Depois de rasgar o músculo lá, quase morrer para rasgar o músculo, aí você vai olhar para aquela bebida assim, vai dizer, gente, vou beber, mas não tanto. Eu sei que depois eu vou sofrer na academia para fazer o músculo crescer. Porque o álcool, ele inibe o poder da musculação, né? Então, daí, o que acontece? Aqueles amigos ali da bebedeira já vão dizer assim, nem convida mais, entendeu? Não tá bebendo. O que aconteceu, gente? Lembra o campo eletromagnético? Onda. Eles estão vibrando numa onda e vocês começaram a vibrar em outra. Só que nessa onda aqui de mais saúde, mais sono, mais equilíbrio emocional, porque tudo tá ligado, também tem mais dinheiro, também tem mais oportunidades. Tem a aurora boreal que as pessoas não enxergam. Ela tá aqui, entende? Mas, por exemplo, para uma pessoa chegar até aí, existe algo que eu ia perguntar para te perguntar antes. Uhum.
Por que muita gente procrastina? Ou o que leva as pessoas a procrastinar? Num hábito, no exercício da academia, parar de beber, parar de sair, parar de gastar dinheiro. Evitar ou controlar a vida financeira. O que leva a pessoa a viver uma vida de procrastinação? Vamos lá, bem simples. É uma questão química, né? Vamos usar o mais grave de tudo aqui. Vício em cocaína. E as pessoas dizem, a pessoa é viciada em cocaína. A pessoa é viciada em dopamina, que é um neurotransmissor da recompensa. O fator químico da cocaína é outra coisa. Mas se eu te contar que o fator químico da traição é um fator químico, o fator químico de gastar demais, são todos fatores químicos. Porque no momento que você foi lá e gastou o que não devia, quando você tem o gasto, uma enxurrada química vai para o seu sangue. Uma enxurrada química vai quando você usa cocaína, uma enxurrada química quando você trai, sei lá o que, gente. Todo ato nosso é químico. Não é emocional, é químico, porque as emoções são químicas. É uma fórmula. A felicidade é qual fórmula? Um tanto de ocitocina, com um pouco de dopamina, um pouco de endorfina, um pouco de serotonina. Nós temos a felicidade. O que é a tristeza? Um tantão de cortisol que faz você ficar, né, chateado. Pra baixo. O que é a raiva? Adrenalina, noradrenalina, cortisol. O que é o estar apaixonado, por exemplo, que eles falam? É um tanto de adrenalina, um tanto de ocitocina e a tal da recompensa que é a dopamina. Então, gente, o rinoceronte branco aqui que acorda, furioso, é o que faz você não conseguir mudar a sua vida. Então, ele é o fator recompensa, ele é a programação diária. Essa programação aqui, que faz com que você procrastine, que você não consegue, é esse rinoceronte que manda o ratinho calar a boca todo dia. E aí, assim, só que isso aqui é químico, tá? Então, assim, não é sobre abrir a geladeira, não é sobre comer o doce da geladeira, mais uma vez. É sobre o prazer de caminhar até a geladeira, abrir a geladeira e começar a comer. Porque assim que a pessoa começa a comer, o que acontece? Culpa. Não vem a culpa? Primeiro vem... Então, o que é o fator que vicia e faz a gente procrastinar? A dopamina. O estado dopaminérgico é aquele estado de recompensa. Então, quando você aperta o soneca de manhã, é a dopamina que entra em ação. Porque te dá aquele prazerzinho, né? Não dá? De querer dormir Nossa, mas é muito gostoso apertar o soneca, não é? Pra quem é viciado em dopamina. É muito gostoso, não, só mais dessa vez, só mais esse dia, só mais essa conta, só mais essa calça, só mais esse sapato, só mais essa traição. E a gente vai indo. Por quê? Porque o nosso cérebro é viciado em dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa. Só que ele é uma espada de duas vértices, de duas lâminas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele é o cara que te leva a procrastinar mais uma vez, porque há um prazer delicioso na procrastinação. Quem procrastina sabe. Eu sei porque eu já fiz isso, gente. Muitas vezes eu ainda faço, tá? Há um prazer. Hoje eu não procrastino, quer dizer, eu não consigo procrastinar porque eu tenho muita demanda. Mas teve uma época, não tem coisa mais gostosa do que você ter uma tarefa para fazer, ou você tem que ler aquele livro, você tem que ir na academia, o que você faz? Daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco eu faço. Esse daqui a pouco, você provavelmente coloca alguma atividade relacionada a isso aqui. Você colocou a dopamina na rede social, você fica mais 5 minutos, mais 10 minutos. Quando você vê, passou 1 hora, você tá ali. E você não fez o que você tinha que fazer, você não foi pra academia, você não leu o livro, você não estudou pra prova, ou sei lá o que é que você tinha que ter feito, né? E então, hoje a dopamina tá muito ligada a isso aqui. Nós procrastinamos pelos estímulos externos. Então, quando você diz, daqui a pouco eu vou, você tem uma recompensa química, o prazer. É um prazer, assim, incomparável. Então, as coisas que nós, em tese, somos viciados, são só uma consequência desse estado que é anterior. Então, vamos lá, para ficar bem claro. Vamos usar a questão da academia que a gente não vai. Que a gente se propõe aí e não vai. Segunda-feira, vou na academia, não é assim, gente? Só um parênteses, pessoal. Segunda-feira não existe pro cérebro, né? Não existe nem domingo, Natal. nem nada.
Nem domingo, nem ano novo, nem nada. O pessoal fica pulando ondinha, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo promessa de ano novo. Mal sabe que o cérebro nem sabe o que você está fazendo. Ele existe... Para que ele existe? O que existe, na verdade, dentro do cérebro, né? Existe uma programação diária de ciclo circadiano. 24 horas. Em 24 horas você vai ter todos os hormônios em funcionamento para te manter em ordem. E isso o cérebro sabe, o que é noite e o que é dia. Porque quando chegar às 6 horas da tarde, ele vai te encharcar de melatonina para você dormir. E quando chegar às 4 da manhã, ele vai tirar a melatonina e vai colocar o cortisol para você acordar. Então, determinadas horas do dia, ele vai te dar mais testosterona para você levantar peso. Porque o nosso corpo foi feito para ser treinado, gente. Não foi feito para ficar deitado. Foi feito para ser treinado. Você tem que treinar, você tem que fazer músculo. Foi para isso que a gente foi criado. Não foi criado para não fazer exercício. Foi criado para ter exercício. Daí o que acontece? Você então acorda de manhã na segunda-feira, domingo, né? Domingo você já chega tarde em casa, porque você resolveu não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Você já dorme menos, né? Você já tinha dormido muito no sábado por domingo, não é? Desregulou tudo. E aí o que você faz? Você não preparou a roupa da ginástica, da academia. Você colocou o despertador, tá tudo certo, mas você não preparou a dose lá pra você tomar do whey protein, sei lá do que, da creatina. Mas é segunda-feira e na segunda-feira a gente consegue fazer as coisas porque a gente se comprometeu. Daí a gente levanta, vai na academia, faz, acontece, fica meio cansadão. Terça-feira, vou no segundo dia de academia, né? Se você tem condição ainda de dizer pro cérebro, fica quieto que eu vou. Eu vou ir. Na quarta-feira chove. Muda o ambiente. Fala, choveu. Aí o que é? Lembra, gente, da memória? Lembra das memórias? O que a chuva remete pra você? Descanso. Tá vendo? Filminho. Como que o ratinho que precisa de Então. 5% pra mandar você pra academia e o rinoceronte que é o prazer de descanso? Não vai vencer. Não vai. A não ser que você tenha consciência disso e isso. Tipo, fica quieto, rinoceronte. Eu vou, não porque eu tô com vontade, não porque você Sem não quer. Sem depender de motivação nenhuma. Não, a motivação é biológica, não é comportamental. Os neurobobageiros por aí, que são os coaches, né? Desculpa, assim, nos Estados Unidos a profissão de coach é muito legal. Aqui no Brasil se prostituiu. Vocês concordam que se prostituiu a profissão de coach? Nós temos coaches excelentes. Mas nós temos coaches de final de semana. Que vão lá, fazem 12 horas de treinamento e saem como coach, gente. Pessoal, vamos falar o sério. Leonardo aqui, ó. Quer saber se ele é fã do Pablo ou não. Ele tá teimando aqui, ó. Falou que ela não respondeu. Eu vou responder pro final. Então. Então, ó, primeiro, responde o que a Natália... Natália, a Naira, a né? camiseta lá. A Naira perguntou. Por que algumas mulheres têm mais energia masculina? É também por configuração. Se você precisou ser exposta a situações, por exemplo, que a sua mãe era uma peça forte, a gente até gosta de dizer assim, que algumas famílias são comandadas pelo bando de hienas e outras pelo bando de lobos. Onde o homem é uma figura forte, provedora, acolhedora, segura, é um bando de lobos. As filhas de lobos vão sempre procurar uma figura masculina como suporte forte dela. Isso é do cérebro, tá, gente? Configuração total de cérebro. Agora, naquelas famílias que a mulher é muito mais proativa, que ela literalmente diz a mulher que manda, são compostas por bando de hienas. Então, as filhas de hienas serão mulheres fortes. Mas com quem essas mulheres precisam se relacionar? E os homens, por exemplo? As filhas de lobo precisam encontrar um lobo. Que é o que ela aprendeu. As filhas de hiena precisam casar com quem? Com um homem que foi sempre mandado por uma mulher. Por isso que vocês sempre vão ver um casal que a mulher é sempre mais forte e o cara é quietinho. Agora... Mas é isso mesmo. A gente conhece uma pessoa assim. É ou não é? Quem não, verdade. né? A gente conhece uma pessoa assim que ela fala, não, então tá bom, então. Ok, meu bem, né? Onde é que eu assino? Mais ou menos assim, É né? isso. Então, o que é que acontece? Mas isso veio da forma como as famílias foram se configurando ao longo dos anos. E vocês concordam que de 100 anos para cá, existe uma desconstrução daquilo que nós chamamos de família, ou como eu, como cientista, gosto de dizer, das configurações biológicas. Nós só temos heterozigoto e homozigoto. Nós só temos cromossomo XX
XY. O resto não existe quimicamente. Não existe biologicamente. Só que hoje a nossa maior potência, que é a nossa biologia, sucumbe aos modismos e eu acho que eu sou isso, eu já acho... Não, meu filho, ou você é XX ou você é XY. Se eu tirasse teu sangue, se pudesse ter outra comparação com outra coisa, a gente já teria dito. Gente, com todo respeito, eu estou falando de biologia. Eu não estou falando de comportamento. Eu não estou falando sobre a sua configuração do que você acha que é a realidade. A realidade biológica, a verdade incontestável é heterozigoto, homozigoto, XX, XY, ponto final. O resto é perfumaria, tá? O resto é o que você acha que a vida é. E nos últimos 100 anos, essa propagação do que poderia ser, do achismo, mudou. Então, assim, as pessoas deixaram de entender e de se compreender como seres biológicos, antropológicos. Quando eu digo assim, o cérebro não mudou nada, é porque eu quero dizer que as configurações do cérebro são idênticas do tempo de caverna. É por isso, por exemplo, que o homem, quando abre a geladeira, não acha a manteiga. Ou não acha a sua cueca dentro da gaveta, entendeu? Na frente. Por quê? Porque o cérebro dele não foi feito para isso, meninas. O cérebro do homem foi feito para ver a distância, calcular a distância, caçar. Caçar, bom sentido, tá? Calma. Eles vão dizer que eu tô autorizando coisas aqui, gente. Não. É caçar, A vida primária. caçar o alimento, tá? O sustento da família, não outras Isso, coisas. é. Eu vou ficar vermelha, a alemã vai ficar vermelha, gente. Ô, doutor, outra coisa. Quando alguém fala assim, ó, eu tive um déjà vu. Ah, tá. Quem foi que perguntou? Eu. Déjà vu não existe, gente. Não existe um Não. déjà vu. Desculpa. Mas por que o nosso cérebro, por exemplo, entende que já foi naquele lugar? Ok, Ou vamos você lá. fala, poxa, eu já vi, eu conheço. Isso é muito legal. Essa tua pergunta do déjà vu é muito legal. Porque assim, nós sabemos que quando nós não temos conhecimento, nós damos um nome para uma determinada coisa. Tem uma frase que diz assim, tudo que eu não tenho é porque eu não sei. Se eu soubesse, eu já teria. Então, você pode ter a percepção do que é um déjà vu, porque de alguma maneira alguém, algo em algum lugar, te manteve uma informação que você tomou como verdade, colocou na sua caixinha do rinoceronte, lembra? Uhum. E agora você enxerga tudo como isso. Agora, a partir do momento que eu fizer assim no seu cérebro, e te trazer um outro conhecimento, tu vai começar a propagar o que eu te ensinar. Por quê? Porque cientificamente tem comprovação. O déjà vu não tem comprovação científica. Gente, presta atenção nisso. Todos os dias, o nosso cérebro, através do nosso olho, registra mais de 32 milhões de bits por segundo de informação. Isso, cara. Inconsciente. Mas de forma consciente, apenas 40 bits. Eu não falei 40 mil. 40? 40. 32 milhões de informações entram no seu cérebro todos os dias pelo olho, tá? Por segundo. E 40 E 40 são registrados como consciente. Não, tudo é registrado. Só que 40 são registrados como consciente. Ah, tá, entendi. Vamos lá. A cortina que eu vejo atrás de você, o microfone, a cor da sua camiseta, o seu uniforme, a sua xícara, o celular dele que tá ali, o boné dele branco, a marca do boné, entende? Eu registrei 40 bits. Mas o meu cérebro, ele captou, através do olho, 32 milhões de bits por segundo. Para onde vai essa informação? Fica registrada no cérebro. Quando chega a noite, que nós dormimos, sono profundo, as memórias, então, curtas, médias e de longo prazo, são processadas. Por isso que é importante a gente dormir até as 10 da noite, né? No máximo 11 horas. Uma outra pergunta ia fazer. Para quando chegar 1h30 da manhã, nós estarmos em sono profundo, ao ponto do cérebro, então, processar, vai filtrar o que é importante, o que não é importante, e vai catalogar e vai registrar tudo isso dentro do seu cérebro. Tudo que você fez por repetição naquele dia, ele vai registrar de novo. Então, se você disse que você não ia ter condições financeiras para tal coisa, ele vai registrar de novo. Se você brigou mais uma vez no trânsito, ele vai registrar de novo como uma verdade absoluta da sua vida. Se você não foi na academia e sucumbiu ao despertador do soneca, apertou mais uma vez o soneca e não foi na academia, ele vai registrar mais uma vez. Então, ele registra por prioridade o que você repetiu no dia,
Ou aquilo que você botou uma valência emocional poderosa, impacto emocional. Então, se você, por exemplo, naquele dia recebeu uma notícia maravilhosa e aquilo te trouxe um impacto, ou você foi assaltado, que é o contrário, ou você perdeu alguém naquele dia, o cérebro vai registrar aquela memória fidedigna. Ou ele registra por repetição, ou ele registra, então, por valência emocional, positiva ou negativa. Todo mundo sabe o que estava fazendo no dia 11 de setembro. Não sabe? Todo mundo lembra disso, o que estava fazendo, o que viu. Por quê? Porque por valência positiva, no caso ali era negativa, luta e fuga, sistema de medo. A sobrevivência e a reprodução da humanidade estavam a perigo. Então, nós, quando olhamos, assistimos a notícia, o cérebro não sabe a diferença, né? Entre o que está vendo e o que é real. Então, nós estávamos lá. Então, como nós estávamos lá, o cérebro disse, registra para essa turminha aí nunca marcado. mais esquecer, para quando acontecer, saber fugir, lutar ou se esconder. Entende? É tudo assim, gente. É tudo um sistema químico, né? E daí, o que acontece, tu perguntou sobre essa questão do déjà vu, é que como nós registramos essas informações sem consciência, você já passou por aquele lugar, você já esteve com aquela pessoa, só que não lembra, não tem consciência. E agora uma coisa bem pior. Os 1000 anos que tem de registro genético dentro do seu cérebro faz com que, por exemplo, vamos lá, eu vou lá para Sospirolo, na Itália, de onde é a minha família, que eu tenho passaporte italiano, né? Eu chego lá, eu vou dobrar uma esquina, o que eu falo? Caramba, eu já estive aqui. E aí a neurocientista vai responder, sim, você já esteve. Através do seu tataravô, que registrou os milhões de bits. E, na verdade, no caso, lá era mais consciente, era mais forte, porque ele viveu aquilo. Foi transmitindo geneticamente. Formou o seu HD. E aí você acha que você teve vidas passadas. Não. Você simplesmente registrou, o seu avô registrou, sua bisavó, seu tataravô, 1000 anos de registro. Então, comportamentos é a mesma coisa, né? Mas em específico ao déjà vu, é isso. Você não tem déjà vu, você já teve lá. Só que o que acontece com o cérebro? Pelas informações. Quando chega à noite, ele embaralha as memórias. E o sonho é esse embaralhamento, certo? Você embaralha, daí vocês têm um sonho esdrúxulo. O que acontece? O cérebro, ele, por neuroassociação, lembra? Ele busca a informação, que já está registrada, com a informação nova do dia, e diz, vamos juntar? Será que dá match ou não? Entendeu? E às vezes o cérebro é louco, te manda, tipo, cavalgar num unicórnio cor-de-rosa, com um cabelo vermelho, entendeu? Mas de onde ele tirou? Provavelmente porque eu assisti alguma coisa na infância, que tá lá registrado, que me marcou emocionalmente como menina, e que agora eu vi uma informação durante o dia, que alguém falou de unicórnio, ou eu vi o Senhor dos Anéis, sei lá, e me embaralhei tudo, e ele me traz um sonho, e as pessoas dizem, recebi um... Recebeu um sinal. Não com alguns números aí, é a Mega Sena. Pode até ser, né? Porque a informação tá lá dentro, tá? A informação está lá. Se você é um admirador da Mega Sena, e se você assistiu todos os sorteios e você guardou a sequência, o seu cérebro vai criar um padrão e vai te entregar os números. A probabilidade. Nossa. 32 milhões de informação por segundo, meu querido. Tá lá. Então, quando as pessoas dizem assim, eu não posso, eu não consigo falar, meu Deus do céu, com vontade de dar um tapão na cara da pessoa. Porque, afinal de contas, ela tem toda a informação dentro dela. É só você acessar a informação, ela tá lá. Certo. O subconsciente está esperando que você acesse para te trazer exatamente a resposta que você precisa no outro dia de manhã. Só tem que pedir. Então, vamos pedir. Se inscreve aí no canal. Porque esse tempo que a gente bateu um papo aqui com a doutora, ela desmistificou muita coisa. Você pôde aprender com tudo que ela nos trouxe aí, porque até eu fiquei... Vocês ficaram meio quietos. Tem que aprender. A gente tem que ficar meio sem saber Gente, tem tanto assunto. Pena que o nosso tempo é curto. Né? Mas assim, como eu sou quase uma cidadã
Maringá. Maringaense. Voltará aqui. ó. Eu já tenho até a agenda marcada pro próximo mês, então Aí, ó. a gente pode combinar, e a gente pode vir aqui contribuir com as pessoas, né? Que Porque bacana. são verdade. coisas, são insights que podem mudar uma vida, né? Com certeza. Mudar uma vida. Doutora, a senhora, para a última pergunta para a gente encerrar, a senhora falou a questão de dormir. Eu sigo, vou lembrar o nome dele aqui, não é bem eu que sigo, não. Minha esposa segue um cientista no Instagram e ele falou uma coisa muito interessante, que quando a gente dorme depois das 10 horas da noite, o sono não é o mesmo que você dormir antes das 10 horas. Sim. Que o descanso, eu não sei falar como agora, mas ele disse mais ou menos assim, que quando você dorme antes das 10 horas é equivalente a uma quantidade, o descanso é equivalente a uma quantidade de hora a mais, claro, antes das 10. Depois das 10 acaba sendo menor, que acho que 40 minutos, meia hora por hora, uma coisa assim. É. Então, uma dica para as pessoas aí que dorme sempre meia-noite, 1 hora e acorda 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Diga-me os teus hábitos que te direi quanto que tem na tua conta bancária. E uma delas é dormir, gente. Dormir te traz mais prosperidade, porque você tem novas ideias, você tá com a mente fresquinha para muitas coisas. Situações e oportunidades que vão surgir durante o dia você perde, porque você não está desperto, acordado e higienizado na sua mente. Então, essa coisa de dormir às 10 horas é um padrão que se estabeleceu. Por quê? Porque calculando o tempo que você leva para entrar em sono profundo, mais ou menos se diz que se você deita às 10, você só vai entrar em sono profundo lá pela 1 da manhã. Gente, nós não dormimos todas as horas que a gente acha que a gente dorme. Sono profundo dura 1h30. São ciclos de 1h30 ou 45 minutos, dependendo da qualidade do sono. Mas existem, então, os processamentos da memória, que é a parte mais importante da sua vida. É a que vai te trazer longevidade de cérebro, que vai evitar um bando de coisas, como Alzheimer, Parkinson, tantas outras coisas degenerativas do seu cérebro. Só que você vai se tornar uma pessoa muito mais potente. Se você consegue dormir e permitir esse processo de memória de longo prazo. 3 horas da manhã, 3h30 da manhã, a maioria de nós acorda. Um susto. E aí tem gente que fala, não, eu acordo que eu vou fazer xixi. Mentira, não é, porque o teu cérebro te acordou. Por que acordou? Processou as memórias, você está em estado muito profundo de onda cerebral. Quase como se você estivesse na UTI. Tá? Você está quase em morte. Porque ele tá processando rápido, mas o teu corpo inteirinho tá desligado. O que acontece? Assim que ele termina o processamento, ele sai de ondas teta e sobe para alfa, que é o sono assim mais superficial. E ele faz isso muito rápido, ele te tira de ondas específicas e te leva para ondas um pouco mais intensas e em alfa e você faz entende? Por quê? Porque ele te acorda, né? Só que todo mundo acorda, só que tem gente que não lembra. O que acontece? Você acorda e deita de novo e dorme. E aí você sonha. É só a partir desse momento que você sonha. Antes disso você não sonha. Se você dormir mais 1h30 ali, até umas 4h30, tá ótimo. Porque você manteve o processamento das memórias de longo prazo intactas. Janine, mas eu trabalho, eu não consigo dormir cedo, né? Se você realmente não consegue, porque você não tem como fazer isso, você precisa preservar esse tempo de sono profundo. Vamos supor que você vai dormir às 2 da manhã por causa do seu trabalho. Você tem que saber que antes de dormir, você tem que tirar vários estimulantes, como luz, como isso, como aquilo, para poder dar quase 3 horas de sono profundo, para chegar em sono profundo. Se você vai dormir às 2, às 5, você tá entrando em sono profundo, para daí às 7h30 da manhã terminar. Daí aí já amanheceu, aí o corpo tá tentando te acordar. Então você tem que ter toda uma logística, gente. Você tem que ter um quarto mais escuro, você tem que tirar a incidência de luz de celular e tal. Mas tem uma pesquisa que diz o seguinte, que nós teríamos, além do ciclo circadiano, que são essas 24 horas, nós teríamos cronotipos biológicos. Por que algumas pessoas são mais produtivas de manhã, outras à tarde e outras à noite? Porque então nós somos ou matutinos, ou vespertinos, ou noturnos.
E aí dá muita treta, às vezes, até no casamento, porque a pessoa quer ficar dormindo, você quer acordar. A pessoa não sei o quê, daí no trabalho, alguns são produtivos numa determinada hora, nas outras não. Então, existe um estudo que procura respeitar esses 3 padrões. E aí, a questão das 10 horas não é bem assim. É muito mais a ver com o teu cronotipo biológico do que sobre o padrão geral. O comum seria todo mundo dormir às 10. Mas você pode ser uma exceção que consegue trabalhar com muito mais eficiência de madrugada do que durante o dia. E tem gente que não consegue acordar às 5 da manhã, 6 horas, e ser produtivo, né? Dá para tornar plástico o cérebro ao ponto de treinar para você acordar às 4, às 5 e dormir às 22? Com certeza. O cérebro é plástico, gente. O cérebro é uma massinha de modelar que você faz assim, ó. Então, se sua conta bancária não tá boa hoje, lembra disso. Se o seu relacionamento não tá bom, lembra disso. Você pode transformar a sua vida por completo. Eu não disse aqui que as condições hereditárias de obesidade, doença, não sei o quê, correspondem a 1/3 só. E que se você, usando o poder da epigenética do ambiente, que é 2/3, você pode acabar hoje com a sentença de câncer sobre a sua vida e da sua família. Você pode acabar com a sentença de pobreza, de problemas financeiros, de problemas conjugais, de problemas de obesidade, de problemas do que for, gente. Você pode acabar agora, nessa geração, com a mentira que contaram pra você. Né? E sobre o Pablo Marçal, que queriam saber? Isso. Bem, Pablo Marçal, eu fiz muitas leituras sobre ele, tá, gente? Ele tem um grande valor na sociedade. Daqueles que estão ainda mais numa superfície de conhecimento, né? O Pablo estudou direito, mas nunca passou no exame da ordem, por exemplo. Ele estudou um pouco de física quântica, um pouco de neurociência, mas ele não se aprofundou em pesquisas. Então, é um grande empresário, uma pessoa a ser seguida nessa questão do empreendedorismo, mas eu vejo, assim, como analista dele, que ele peca também em tantas outras coisas, principalmente quando fica muito próximo do ego, né? Do orgulho que todos nós temos como seres humanos. Então, dê um pouco de poder para a pessoa e ela começa a mostrar quem ela é. Então, assim, se eu gosto do Pablo, eu gosto de todas as pessoas. Eu gosto, inclusive, de pessoas que você poderia achar que eu não gosto. Eu gosto, porque eu amo o ser humano. Mas quando eu olho para um ser humano, eu vejo muito mais do que as pessoas veem. Porque eles rotulam. Ah, o Pablo Marçal é isso, ou o Pablo Marçal é isso. Não é assim? Ah, o Lula é isso, ou aquilo aqui. O Bolsonaro é isso. Mas que isso, gente? Nós somos seres biológicos com interpretações de vida diferentes, tá? Então, o Pablo, no sentido assim do que eu vejo, é um grande estrategista, é um grande vendedor, é uma pessoa que conhece de manipulação, inclusive, muito. De persuasão maquiavélica, certo? Que é que os políticos também conhecem, tá? Mas é isso, não tem profundidade. É o que muitas vezes nós chamamos de neurobobageiros. Falam bobagens sem nenhuma comprovação científica do que estão dizendo. Isso é muito horrível. Não é? Você mandar a pessoa acordar não sei que horas, você mandar a pessoa comer não sei o que, fazer e não tem comprovação científica de nada. Respondido, Leandro? Não, Leandro. Respondido pra você, Leonardo. tá bom assim? Leonardo. Mas quem é fã, né? Leonardo. Quem é fã, não adianta. Se você é fã de um lado ou de outro, ou de fulano ou cicrano, você já tá cego, né? Você sabe que você não tem a menor condição de fazer uma avaliação da pessoa, coisa, lugar. Porque você lembra os 95% aqui? O rinoceronte? O rinoceronte faz com que você ame ou odeie uma pessoa. O ideal é você conhecer as pessoas, dar o tempo das pessoas te apresentarem, sentir as pessoas e dizer o quê? Bom, é outro ser humano que está na minha frente, com todas as suas memórias, com toda a tua hereditariedade. Por onde é que os teus antepassados andaram? E eu acho que eu posso te julgar A ou B? Não, você é muito maior do que a condição que se apresenta aqui. Você é uma infinidade de possibilidades. Por que eu vou criar divisão ou julgamento? E só para acabar, só para terminar. Quando a gente julga,
a gente está demonstrando quem nós demonstramos quem nós somos, na verdade. Quando nós julgamos, lembra das memórias? Lembra da neuroassociação? Nós julgamos o quê? Baseado em quê? Em nós mesmos. Eu sinto muito, gente, quando você dá uma opinião lá na rede social, não passa vergonha, sabe? Não passa vergonha. Porque daí eu sei o que você pensa sobre você mesmo. Então, todos os palavrões, todos os xingamentos, todos os julgamentos que vocês fazem lá é ridículo. Porque a boca está cheia do que está cheio o coração. Então, se você fala o que você fala... Quando eu soube disso, que na verdade eu era uma expressão do que eu já vivi e do que os meus antepassados viveram, eu comecei a ficar quieta. Hoje eu não julgo nada. A pessoa diz, o que tu pensa de tal fulano? O que eu vejo é isso. Porém, é muito maior do que isso. Não é? Sim. Então, cuidado, hein, com os julgamentos, porque você tá dando um atestado da sua torpeza ou burrice, tá? Olha É aí, isso. ó. Ei, Ó. galera. Ó, um beijo para os haters. Você tá falando de Nossa, você mesmo. perfeito, Verdade. exato. É o que o cara tem, ele só te dá o que ele é. Um beijo para os É, haters. aí, haters, você tá falando você de só- você mesmo. Vocês só estão, E, gente, exatamente. Nossa. Rapaziada, pessoal, chegamos ao fim de uma live impressionante. Do tanto que a gente aprendemos, adquirimos tanto conhecimento, que agora quando você olhar, você vai sair dessa live olhando para as pessoas já querendo fazer uma leitura corporal dela. Falar, eu já sei que você tá. Doutora, quero agradecer aqui de todo o coração e marcar uma outra vez para ela vir aqui, porque eu verdade. tenho Com certeza. várias perguntas. Ó, na próxima, eu vou perguntar para a doutora o que leva uma pessoa até Alzheimer, o que leva uma pessoa E não é nada do ter que a pessoa obesa- acha, tá? ser obesa. Aí, E ó, de já deu muitas spoiler já. mais coisas. É pesquisa fresquinha de neurociência, não é de jeito nenhum que os médicos estão dizendo, tá? Entendeu? Na próxima vez ela vai Olha. desmistificar muita coisa. Hoje foi um spoiler. Um spoiler. Um spoiler. Uma degustação, gente. Isso, para você poder já ir compreendendo no próximo episódio como que vai ser. Doutora, muito obrigado. Sei que o horário da senhora, ou a hora, né, o dia, é muito concorrido. Corrido. Quiser deixar a rede social sua aí. Pode falar. pessoal. É bem complicadinho de achar, né? Mas assim, se você ver aqui o título dos meninos, tá lá, é @Jeanine Benkenstein, claro. Ah, É do tá ali, ó. Isso aí, ó. Tá ali, gente, Zero, olha, já colocou deixaram. aí, ó. Ligeiro, Zé. É rápido o negócio aqui, né? É rápido no gatilho. Mas assim, só para agradecer esse momento, tá? Maringá é um dos lugares meus preferidos no mundo. Então, eu sou muito solicitada para estar aqui e sempre que eu chego aqui, eu sou tratada com muito, muito carinho. Assim como vocês que me receberam aqui, sem saber direito quem eu era. Apenas uma treinadora de cérebros, né? Mas então, assim, muito obrigado por esse carinho. Muito obrigado pela audiência. Que vocês possam curtir tudo que a gente comentou aqui, mas principalmente colocar em prática. Ficar pensando e ver qual é a possibilidade de você realmente transformar a sua vida pela neurociência. Ó, o sorteio vai ser realizado lá no Instagram. Corre lá no Instagram do do Chega Mais, que nós vamos montar Vamos bolar. o sorteio lá para todas as pessoas. Sorteio do ingresso, beleza? Para estar sábado lá no The Beat, tá? Chega lá, vai lá no Chega Mais agora, já não perde tempo não. Vamos terminar a live aqui agora, você já vai lá e já escreve lá no post que foi colocado da doutora lá. Coloca o teu nome, marca alguém lá para também estar concorrendo a esse ingresso. Então, falar em presente, na próxima vinda, eu vou dar de presente uma neuroanálise completa, gente, que é o que eu passo em senadores, deputados, governadores, grandes líderes. Olha aí, ó. Ok? Aí, 80 informações sobre você, 5 horas de atendimento diretamente comigo. Vamos sortear. Pronto. Aí, ó. Na Dá uma próxima pedreira. vez que a doutora estiver aqui, você vai concorrer a algo que não é Neuroanálise. uma ó, não é, você não encontra no mercado, não. Não. Você não vai no Google, digita lá e fala, eu vou ver, a IA te dá, não, tá? É diretamente, olho no olho, olhando na bolinha. Bom, já você queria concorrer. Eu já dei uma risadinha. Galera, muito obrigado mesmo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nada de todos os episódios que vai rolar aqui no Chega Mais, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, até a Tchau, tchau. próxima. Tchau, tchau.